6. Como estimular as pessoas a alcançar o sucesso? O artista Pete Barlow era um velho amigo meu. Era um velho amigo meu. Tinha um número com os cães e pôneis e passou a vida. Tinha um número com cães e pôneis e passou a vida viajando com o circo e com o circo e espetáculos burlescos. Eu adorava ver Pete treinando cães novos para o palco. Reparei, para o palco. Reparei que, no momento em que o animal apresentava o menor desenvolvimento de suas habilidades, Pete fazia carinho, elogiava, dava petiscos e reconhecia o progresso. Esse método não é nenhuma novidade. Os treinadores de animais usam a mesma técnica há séculos. Assim, ao tentar mudar as pessoas, por que não empregarmos o mesmo bom senso utilizado quando tentamos ensinar os cães? Por que não usamos um osso no lugar do chicote? Por que não elogiamos em vez de criticar? Devemos valorizar até os menores progressos. Essa atitude inspira o outro a continuar se aprimorando. Em sua autobiografia, o psicólogo Jaz Lair comenta: o elogio é como a luz do sol para o espírito humano. Não conseguimos florescer nem crescer sem ele. No entanto, embora muitos utilizem o vento frio da crítica, relutaremos em fornecer aos nossos companheiros a luz solar do elogio. Quando olho para meu passado, vejo que algumas palavras positivas mudariam radicalmente todo o meu futuro. Será que você não consegue dizer o mesmo sobre sua vida? A história está repleta de exemplos marcantes da magia dos elogios. Por exemplo, no início do século XIX, um jovem em Londres queria se tornar escritor, mas tudo parecia conspirar contra ele. Tinha frequentado a escola há apenas 4 anos. O pai fora preso por não conseguir pagar suas dívidas e o jovem passou fome. Por fim, conseguiu um emprego colando rótulos em latas de graxa num galpão infestado de ratos. À noite, dormia num sótão deplorável junto com outros 2 garotos, meninos de rua das áreas mais pobres de Londres. Mas o garoto tinha tanta confiança na sua capacidade de escrever que certa vez escapuliu e mandou seu primeiro manuscrito pelos correios para editores. Fez isso na calada da noite, para que ninguém risse dele. Suas histórias, uma a uma, foram recusadas, até que, enfim, chegou o grande dia em que uma delas foi aceita. Verdade, ele não ganhou um tostão, mas um editor o elogiou. Um editor o reconheceu. Ele ficou tão empolgado que vagou pelas ruas sem rumo com lágrimas no rosto. O reconhecimento que recebeu ao conseguir publicar uma história mudou sua vida, pois, se não fosse aquele encorajamento, talvez ele passasse a vida inteira num galpão infestado de ratos. É possível que você já tenha ouvido falar no garoto. O nome dele era Charles Dickens. Muitos anos atrás, um menino de 10 anos trabalhava numa fábrica em Nápoles. Queria ser cantor, mas o primeiro professor o desestimulou. Você não sabe cantar, disse. Não tem voz nenhuma, parece o vento na janela. Mas sua mãe, camponesa pobre, o abraçou, o elogiou e disse que sabia que ele cantava, já via melhoras, e passou a andar descalça para economizar e pagar as aulas de música. Os elogios e o incentivo daquela mãe camponesa mudaram a vida do menino. Ele se chamava Enrico Caruso e se tornou o maior e mais famoso cantor lírico de sua época. Outro menino ganhava a vida em Londres como vendedor num armazém. Ele tinha que acordar às 5 da manhã, varrer a loja e dar duro 14 horas por dia. Era um trabalho brutal e ele detestava.
Depois de 2 anos, não aguentou mais. Certa manhã, acordou, não esperou sequer o café e caminhou mais de 20 quilômetros para conversar com a mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Ele estava fora de si. Implorou, chorou, jurou que se mataria se precisasse continuar trabalhando no armazém. Depois escreveu uma carta longa e patética a um professor do antigo primário dizendo que estava desolado, que não queria mais viver. O professor fez alguns elogios que ele era mesmo muito inteligente e capaz de atingir objetivos mais elevados, e ofereceu-lhe um emprego como professor. O elogio mudou o futuro daquele menino e deixou uma marca eterna na história da literatura inglesa, pois ele viria a escrever inúmeros best-sellers e a ganhar mais de $1 milhão com sua pena. É provável que já tenha ouvido falar dele. Seu nome? H. G. Wells. Usar elogios no lugar de críticas é o conceito básico dos ensinamentos de B. F. Skinner. Em seus experimentos com animais e seres humanos, o grande psicólogo demonstrou que, quando a crítica é minimizada e o elogio é enfatizado, as coisas boas que as pessoas fazem são reforçadas e os pontos fracos se atrofiam por não receberem qualquer atenção. Kate Hooper, de Woodland Hills, Califórnia, aplicou o princípio em sua empresa. Certa vez, recebeu um material de sua gráfica com qualidade excepcionalmente alta. O gráfico responsável era um funcionário novo que vinha tendo dificuldades para se adaptar ao trabalho. O chefe dele estava aborrecido com o que considerava uma postura negativa e pensava seriamente em demiti-lo. Quando o Sr. Hopper foi informado da situação, dirigiu-se pessoalmente à gráfica e teve uma conversa com o rapaz. Contou que estava satisfeito com a qualidade do trabalho e salientou que era o melhor que tinha visto por ali havia muito tempo. Apontou todas as qualidades do trabalho, explicando como a contribuição do jovem era importante para a empresa. Em questão de dias, houve uma reviravolta completa. O jovem funcionário contou o caso para vários colegas, afirmando que alguém na empresa realmente apreciava um trabalho de qualidade. Daquele dia em diante, ele se tornou um trabalhador leal e dedicado. O Sr. Hopper não se limitou a fazer um elogio vazio ao jovem, seguido de um "você é bom nisso". Ele foi específico e explicou por que considerava o desempenho dele excelente. Por especificar as qualidades do trabalho em vez de apenas fazer elogios vagos, as palavras do Sr. Hopper se tornaram mais significativas. Todos gostam de receber elogios, mas, quando o elogio é específico, transmite sinceridade. Não é algo dito apenas para manipular. Lembre-se, todos nós ansiamos por apreço e reconhecimento e faremos de tudo para obtê-los, mas ninguém quer a desonestidade. Ninguém quer elogios vazios. Vou repetir. Os princípios ensinados neste livro só funcionam quando são de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques. Estou falando sobre um novo estilo de vida. Estou falando de mudar as pessoas. Se as inspirarmos a perceber os próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais do que mudá-las. Poderemos literalmente transformá-las. Exagero? Então leia as sábias palavras de William James, um dos mais notáveis psicólogos e filósofos que os Estados Unidos produziram. Comparados ao que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Em linhas gerais, o indivíduo está longe de usar todo o seu potencial. Ele dispõe de diversos poderes que não costuma usar. Sim, você tem diversos poderes que não costuma usar.
E um deles é a capacidade mágica de elogiar e inspirar as pessoas a perceber suas possibilidades latentes. As habilidades murcham diante da crítica e desabrocham à luz do encorajamento. Para se tornar um líder mais eficiente, princípio 6. Elogie todos os progressos, mesmo o menor deles. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios.